A paz de Yahshua, louvado seja o nome do Pai, o eterno, glorioso, o majestoso. Por que o pecado atrai tanto? Porque ele faz a vontade do homem. Eu vou dizer algo aqui que vai ficar registrado aqui. Eu desejo muito que isso chegue ao coração de milhões de pessoas. O que é o pecado? O Yahshua diz: porfiai-vos para entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Existe uma porta larga e um caminho espaçoso que conduz ao inferno. Está escrito: muitos são os que trilham em direção à porta larga e estão no caminho espaçoso que vai dar ao inferno. Porque muitos trilham o caminho que conduz ao inferno. E é porque o inferno é bom? Não! É porque é o caminho que leva pro inferno que é bom. O inferno não é atrativo. E qual é a ideia do inferno? Já que o inferno não é atrativo. O marketing do inferno é a porta. Vamos fazer a porta e o caminho que leva ao inferno atrativo. Então, qual é o marketing do inferno? A porta é o caminho. E a proposta do Evangelho não é tirar quem está dentro do inferno. A proposta do Evangelho é impedir, livrar quem está indo para o inferno. Ainda há esperança para quem está na porta e no caminho, porque o caminho que leva para o inferno é gostoso. É o pecado, o caminho que leva para o inferno. O pecado é atraente, porque é a porta que leva para o inferno. Faz as nossas vontades, faz o que queremos. Mas servir a Yahweh, às vezes, o Yahweh não vai te exigir felicidade. Às vezes, o Yahweh vai te exigir santidade. E não importa a sua felicidade, mas o que importa é a sua santidade. E você precisa procurar alegria em Yahweh. É possível ser feliz? É possível ser feliz. Irmãos, precisamos entender que o caminho é largo, que leva para o inferno. Ele é largo. Nesse caminho vale tudo. Nesse caminho nada tem a ver. Nesse caminho tem traição, tem falsidade, tem roubo, tem golpe. Muitos estão nesse caminho largo. E a palavra também diz que a porta também é larga para poder facilitar as pessoas irem para o inferno. E mais adiante o inferno ser lançado no lago de fogo. A hora é agora. Precisamos entender que a proposta do Evangelho é impedir, é dificultar, que as pessoas vá para o inferno. Tanto que a palavra diz que o Pai castiga a quem ama, para que as pessoas possam amadurecer.
e tomar a decisão certa. Maria escolheu a melhor parte, ela escolheu a melhor parte, está aos pés do Salvador. E precisamos também escolher a melhor parte, permanecer na presença de o Criador, seguindo os passos do nosso Salvador. A palavra diz que tudo é possível ao que crê. A palavra diz que todas as coisas nós podemos, porque a força do Pai nos fortalece. O Pai reside em nós através do seu Espírito para nos guiar no caminho que nós devemos andar. É preciso nós valorizarmos o Espírito Santo que habita em nós, procurarmos dar lugar a Ele para que Ele venha movimentar a nossa boca para glorificar, para honrar, para louvar e para dizer amém ao Pai do céu, porque Ele que é bom. O próprio Filho disse, o nosso Salvador, o meu Pai que é bom. Então precisamos entender e agradecer diariamente pela bondade e a misericórdia do nosso Pai em nos manter seguindo o nosso Salvador, para que possamos estar na glória com Ele, tendo a vida eterna. A hora é agora. Muitos estão escandalizados com atitudes erradas de líderes chamado cão guloso, que só fala de dinheiro. E enquanto isso, as ovelhas estão perecendo. Mas o Pai foi bem claro: apacenta as minhas ovelhas. Mas os homens estão apacentando o bolso das ovelhas. Por isto nós temos visto uma confusão dentro da casa de oração, lugar onde nós temos a oportunidade de derramar-se diante do Pai, com o Espírito voltado para o Pai, para entender a sua vontade para as nossas vidas, com o coração arrependido, pedindo sempre o perdão do Pai, para viver com acesso à sua presença. A hora é agora. Temos que ter cuidado com as nossas vestes, para que elas não sejam sujas pelas imundícies de pecado, de atitudes erradas, de posicionamentos errados, de posicionamento ideológico, de posicionamento carnal. Por isto precisamos examinar as Escrituras, pois ela é que fala do nosso Pai e do Salvador, o nosso resgatador, reconciliador. O Pai mandou seu Filho para ser o nosso resgatador e o nosso reconciliador com Ele. E agora estamos na presença do Pai, é claro, por bondade e misericórdia, e temos que valorizar
A palavra diz que atentai para tão grande salvação, e precisamos atentar e procurar obedecer, se libertando de todos os maus espíritos, porque a palavra diz que muitos têm legalizado os demônios em suas mentes, e esses demônios têm infiltrado, têm passado o coração do homem, fazendo o homem de uma marionete, instrumento de maldade, de perversidade, de crueldade. E a palavra diz que nós temos que estar vigilantes, porque nem todos que dizem serem israelitas pertencem a Israel. Por isto é necessário entendermos e procurarmos observar os frutos de cada pessoa para poder identificá-la como da luz ou como das trevas. Pois muitos estão aí mascarados, fantasiados, não tem posicionado diante do Pai com o coração puro, com uma mente limpa, com uma consciência pura diante do Pai, para poder praticar o amor ao próximo e também o amor ao Pai, o eterno glorioso, que tem nos amado de tal maneira e tem nos enviado o seu único Filho para morrer lá na cruz. Ali ele sofreu, o sangue foi derramado, e agora estamos na presença do Pai por bondade e misericórdia, iluminados pelo nosso Pai, e o sangue do seu Filho está nos purificando de todo o pecado. A palavra diz que nós temos que ter um coração arrependido do Pai para viver o seu perdão, porque sem o perdão do Pai nós estamos perdidos. Sem o perdão do Pai nós estamos condenados. A palavra diz: aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê, ou seja, aquele que está com dúvida no seu coração, não quer praticar a verdade, é porque eles não creem. E se eles não creem, a palavra diz: já estão condenados, porque o homem está condenado no momento que ele resolve não se arrepender dos seus pecados. E o maior pecado que nós temos na nossa vida é a natureza pecaminosa herdado de Adão e Eva. E por isso que o Pai tem falado que temos que pedir perdão a todo o momento, porque é a nossa natureza que nos separa do Pai, que impede nós estarmos na presença dele. Então, com arrependimento, nós vamos receber o perdão. E com o perdão, nós vamos ter autorização para estar na presença do Pai, porque o nosso Salvador estará como o nosso advogado, nosso justificador, o nosso defensor. É como ele falou: Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. E para haver perdão, tem que haver arrependimento de pecado. A hora é agora, o momento é chegado. Precisamos entender que a nossa felicidade consiste em nós estarmos na presença do Pai, através do seu Espírito, pois a palavra diz que o Pai é Espírito, é verdade, importa que nós o adoremos,
nós o obedecemos, nós o honramos, em espírito e em verdade. Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são aqueles que obedecem, aqueles que oram, aqueles que estão sempre na vigilância, que estão em contato com a palavra, guardando a mente e coração para não pecar contra a santidade do Criador. A hora é agora, o momento é chegar, vamos nos posicionar, vamos largar todo tipo de jogatina, vamos largar todo tipo de jogatina, prostituição, idolatria, vamos largar enquanto há tempo, porque depois do arrebatamento não haverá chance para ninguém. A palavra mesmo diz, primeiramente, os que já foram, esses serão ressuscitados, e os vivos, eles serão transformados, ou seja, eles não vão passar pela morte, vão ter esse privilégio da parte do Pai, vão ser transformados, seus corpos vão ser glorificados, e vão tomar a forma de corpos incorruptíveis. Que glória, né? Que bênção! Então vamos fazer por onde? Para nós vivermos esse tempo do Pai, porque o desejo do Pai é que todos nós sejamos salvos. É melhor obedecer, irmão. Larga esse mundo aí, larga a carnalidade, a vaidade, a prostituição, a mentira, o engano. Mas a palavra diz, se porventura pecares, se porventura errares, tendes o advogado, que é Yahushua, o Filho do Altíssimo, e ele fará com que os pecados sejam apagados pelo Pai, e também confirmará a nossa vida na presença do Pai através da reconciliação. Mas para isso nós vamos estar com o coração arrependido de todos os pecados, faltas, transgressões e iniquidade que tenhamos cometido. A palavra diz que nós temos que se arrepender até mesmo de pecado oculto, coisas que nós não lembramos, mas que devemos falar para que o sangue de Yahushua nos lave de toda a imundície, para apresentarmos com vestes brancas, na presença do Pai. A hora é agora, o momento é chegar. Vamos fazer por onde glorificar o Pai. Vamos estar de olhos abertos. A palavra diz que nós temos que viver lúcido, sóbrio, para entender o que está acontecendo, porque o inimigo está procurando a quem possa tragar, a quem possa influenciar, a quem possa enganar, a quem possa sujar, a quem possa fazer corromper. Então vamos estar atentos. A palavra diz: manter-se em contato com o Pai. Mas para mantermos em contato com o Pai, precisamos somente submeter-se à direção do Espírito Santo, porque Ele é o nosso guia, é Ele que nos movimenta, é Ele que mostra para nós o caminho que nós devemos andar. Não é viver de qualquer maneira, porque a palavra é clara quando diz: muitos são chamados e poucos escolhidos. E isso significa que nem todos que estão dentro da casa de oração vão ter a chance
de salvação. Pois a palavra diz que temos que viver com o coração arrependido, apresentando jejum ao Pai com o propósito, orando sempre, meditando sempre na palavra, pois está escrito: santifica-nos na tua palavra, a tua palavra é verdade. Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem jejuado? O jejum é com propósito, é quando você sente necessidade de apresentar um jejum para poder estar mais e mais próximo do Pai, porque o jejum, ele mata a carne do homem, ele faz com que o homem se coloque vazio do seu eu diante do Pai, e o Pai vai ou vem e enche esse vaso, este coração, esta mente com a presença dele, para que esse venha fazer a vontade dele. A hora é agora, o momento é chegado. Glorifiquemos ao Pai sempre. Glorifiquemos ao Pai. Cuidado, cuidado. A palavra diz: se teus olhos forem bons, o teu corpo será a luz. Mas se teus olhos forem maus, o teu corpo será a treva. Então vigia. Vigia. E a palavra também diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então procure orar, procure ler a palavra e guardar, procure apresentar o jejum quando sentir necessidade disto, para manter-se a presença do Pai, pois a palavra também diz: aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar, ele vai ter a vida eterna. Então, vamos fazer por onde? Vamos viver a fidelidade. A fidelidade, a comunhão com o nosso Pai, através do seu Espírito, e nós vamos celebrar. Glória ao Pai para sempre, e ao nosso Salvador e ao chão. Irmãos, amigos simpatizantes, inscreva no canal, ajude o canal, no comentário faça a minha oração, dê o teu joinha no canal, fortaleça o canal, compartilhe a palavra, que é a verdade, porque infelizmente em muitas congregações por aí já não se ouve mais a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento, a mensagem da santidade. Eles estão em outro ponto da vida, em outros focos da vida, quando a palavra diz que primeiro buscar o reino e a justiça do Pai, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas infelizmente nós estamos vendo aí muitos buscando dinheiro, arrecadação, a congregação da arrecadação. Mas o Pai tem dito que no juízo todos vão estar presentes, todos, diante do trono branco, e uns vão ser para a glória eterna, porque se esforçaram para agradar o Pai em obediência, e outros vão ser lançados fora por causa da rebeldia. Então, não seja tu rebelde como o rei Saul, mas seja tu obediente ao Pai até a morte. Glória, glória, glória. Aí, aquele que abençoa será abençoado, aquele que ajuda também será abençoado, e aquele que é bondoso também será abençoado. Então, seja tu abençoado, e o Pai te chamará bem-aventurado. Foi vós que estou na minha presença para ouvir a minha palavra e fazer a minha vontade. Então, glória a Deus!